o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sobre o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura, não existe executivo, legislativo muito menos, o Supremo dita as regras para o bem e para o mal, senador Valadares. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de mérito, CCJ, vai para a Câmara, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz, não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica para poder mandar Zé Disseu assistir o jogo da Copa em casa. Como nós não somos eleitos, nós temos um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. O pessoal fala, o Supremo está legislando, o Supremo está fazendo pior que isso. Quando ele muda o sentido da Constituição, ele está fazendo algo que nem o Congresso pode fazer com quórum normal. Ele está atuando como poder constituinte derivado, como poder constituinte reformador. Sabe o que é isso? Isso é usurpar um poder que é apenas do povo. O Supremo não é poder constituinte. Ontem, o ministro Barroso, ontem a ministra Rosa Weber, ontem o ministro Fachin, aliás, Barroso e Fachin, abortistas, defensores da legalização da maconha, ontem esses 3 suplentes de Deus, os suplentes de Deus decidiram ontem, Deus estava descansando e eles assumiram, decidiram que com 3 meses pode se fazer aborto, pode se matar, pode assassinar. E 3 pessoas se reúnem e decidem que pode matar com 3 meses, com 12 semanas. Estão legislando sem ser legisladores. Quer legislar, ministro Barroso? Demita-se do ministério ou do seu posto de ministro e vai disputar a eleição. Para o senhor ver como é que é fácil. Não são legisladores. Precisamos tomar, senador Zé Medeiros, rapidamente uma medida. Porque o que o Supremo fez ontem, esses 3 ministros, essa aberração contra a vida, nós temos que reagir. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo Parlamento. Mas mesmo assim, nós temos que decidir. E por que nós temos que decidir? Como nós não somos eleitos, não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso nos Estados Unidos depois de uma palestra, e ninguém viaja mais palestra do que eles, dizendo, não, a Constituição do Brasil é boa, maravilhosa, só precisa de uns retoques que o Supremo vai fazer. Como é que é? O Supremo é que vai fazer os retoques da nossa gloriosa Constituição. Eu pensei que era o parlamento, Dário Berger. Mas nós estamos sob ditadura do
Supremo Tribunal Federal. A democracia, ela é feita de votos, mas ela não é feita só de votos. A democracia é feita de razões. Portanto, é a capacidade de o judiciário fornecer razões para as suas decisões criativas que fazem com que as suas decisões tenham uma legitimação discursiva, que é a legitimação baseada nas razões. E ser capaz de convencer o auditório. O Supremo Tribunal Federal, ele tem como auditório a sociedade brasileira. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. É necessário que essa casa chame a ministra presidente ou todos os seus ministros paulatinamente para que eles nos dêem uma aula e diga a atitude que eu tomei, despreparado. A atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu diga, olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero. Porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição na cara de todos nós. Sabe o que eu penso? Nós não podemos assistir isso, porque 11 ministros de Supremo, um ministro de Supremo, ele é indicado, quando ele se torna ministro de Tribunal Superior, é para se tornar guardião da Constituição. No Brasil tudo inverteu, cada um é uma Constituição, cada um decide por si, fala por si conforme as suas convicções ideológicas. Porque o Supremo Tribunal Federal, cada um é uma Constituição e eles não têm mais vergonha de esconder isso. É um Big Brother, as câmeras estão filmando, a televisão está vendo. O ministro Barroso foi advogado das ONGs abortistas. Por ter sido advogado de ONG abortista, o seu escritório, com a vênia do grande investidor oportunista, Jorge Soros, ele não pode opinar sobre aborto. Criminalizar a mulher que não quis, não pôde muitas vezes ter o filho, é uma escolha absurda que, a meu ver, viola a dignidade da mulher. Criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. O que acontece quando a Constituição Federal é rasgada? O que acontece quando o Supremo Tribunal Federal age como legislador no nosso lugar? Como é que nós podemos reverter isso? Eu digo isso porque, por exemplo, a questão do casamento homoafetivo foi definido pelo STF, mas a Constituição diz outra coisa. Agora está lá a DPF 442. Vão aprovar o aborto lá, senhor presidente. 88% da população brasileira é contrária ao aborto. E o que é que nós podemos fazer? Luiz Fux deu uma entrevista agora dizendo que já que essa casa não faz, eles vão fazer. Ou seja, nós estamos reféns do Supremo Tribunal Federal. Não há mecanismos de controle da Suprema Corte. Se amanhã, admitindo aqui o absurdo, só para fins exemplificativos, o Supremo dissesse que temos que cacarejar e andar de quatro quando passássemos em frente ao prédio, não haveria outra alternativa, senão a desobediência civil, se não quiséssemos nos adaptar à adesão do Supremo. Não há hoje um mecanismo de controle da Suprema Corte. Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, quase que beirando a raia da humilhação geral, com as atitudes dos ministros do Supremo. Falo com isso porque eles foram sabatinados aqui.
E todas as atitudes que eu estou vendo serem tomadas por eles, eles falaram de forma diferente na CCJ. Mas estou convencido que na CCJ nego vende a mãe para botar uma toga nas costas. Como nós não somos eleitos, não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Judicialização significa que uma parcela de poder político está sendo transferida das instâncias políticas tradicionais para o poder judiciário. Significa dizer que a última palavra sobre questões econômicas, sociais ou morais de largo alcance estão tendo a sua instância final de decisão perante o poder judiciário. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo descobriu que a existência de um poder judiciário forte era importante para a preservação das regras do jogo democrático. Muitas vezes, o poder legislativo não é capaz de produzir consensos e, portanto, normatização em relação a temas controvertidos na sociedade, ou porque não consegue, ou porque não quer, e o judiciário tem de resolvê-los, independentemente da existência ou não de norma. Nós temos uma Constituição analítica. O Brasil é um país de constitucionalização abrangente, ou seja, a Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em 3 dias, mas fora isso, quase tudo é possível obter-se com a boa manipulação da Constituição brasileira. E, evidentemente, constitucionalizar é, em ampla medida, judicializar, porque constitucionalizar uma matéria significa tirá-la da política e trazê-la para o direito. O Supremo Tribunal Federal, diariamente, debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Quando uma Corte Constitucional declara a inconstitucionalidade de uma lei ou anula um ato do presidente da República,
este órgão, o Supremo, por exemplo, cujos membros não tiveram nenhum votinho sequer, eles sobrepõem a sua vontade e fazem-na prevalecer sobre a decisão do Poder Legislativo que criou uma lei, ou fazem-na prevalecer sobre um ato do presidente da República eleito com mais de 50 milhões de votos. Este papel contramajoritário, hoje em dia, há um certo consenso de que este papel é democrático, porque quando o Judiciário, em nome da Constituição, invalida uma lei ou invalida um ato do Executivo, ele está fazendo isso em nome e em reforço da democracia, porque a democracia é mais do que a simples vontade da maioria. Também o Judiciário desempenha um papel representativo, porque em uma democracia, todo poder político é representativo, é de ser exercido em nome e no interesse do povo, de modo que o Judiciário também ele desempenha um papel representativo. Mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas para mudar o texto no sentido da composição do Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos esperar alguns que têm idade para ser presidente do Supremo 4 vezes. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65, nós já aposentamos 6 de uma vez. E o mandato passa a ser 8 anos, tão somente. Aí ninguém é Deus. Ninguém pensa que é suplente de Deus. Mandato de 8 anos para ministro de Tribunal Superior. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? Votamos a lei, senador Eduardo Braga, e eles dizem, não, isso aí não está bom. Exige que os senhores tenham a coragem de dar um basta nisso para salvaguardar também a nossa democracia. É daqui que deve vir esse basta, pois se não vier daqui, senhores deputados, daqui do parlamento, se não vier esse basta, podem ter certeza, virá das ruas, com a força das ruas, das redes sociais, e se os senhores deputados se omitirem desse dever, a força que vem das ruas exigirá a contenção desse e demais abusos, às vezes de modo intempestivo e imprevisível. A ascensão do poder judiciário, eu registrei, é um fenômeno mundial potencializado por algumas circunstâncias brasileiras. A jurisdição constitucional deve alternar momentos de prudência com momentos de ousadia. E eu gosto de exemplificar esta minha concepção com uma brevíssima historinha
que é a história do equilibrista. A vida da gente, de cada pessoa e de cada instituição, é um equilíbrio permanente. Viver é se equilibrar. Vale para os anônimos, para os conhecidos, para os que têm poder, para os que não têm poder. Viver é se equilibrar. A gente está sempre se equilibrando e tomando cuidado para não cair. Às vezes a gente inclina um pouco para a esquerda, às vezes um pouco para a direita e segue em frente, se equilibrando. A plateia, Mauro, às vezes pode imaginar que o equilibrista está voando. A vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que ele está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real, não tem rede. Não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém.